E olha só, você vai ver agora um grande absurdo: o tamanho da recompensa que o Mauro Cid acaba de receber por ter ajudado a colocar Jair Bolsonaro, o Torres e também o Felipe Martins na prisão. Esse país não é para amadores, pessoal. Olha que absurdo. Depois de ter feito tudo o que fez, devido à sua delação, missão dada, missão cumprida. E agora você vai ver aí, olha o tamanho do prêmio que o Mauro Cid vai ganhar por ter ajudado a colocar o Bolsonaro lá na papudinha. Um absurdo, pessoal. Isso já era para revoltar a população brasileira só por causa disso aqui que vocês vão ver agora. Confira aí, o pessoal da Rádio Auriverde vai mostrar essa situação. Realmente, pessoal, é de se indignar. Depois de tudo isso, pessoas inocentes presas e o Mauro Cid, traidor, vai receber esse grande prêmio. Um absurdo. Dá um like neste vídeo aí, pessoal, e se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa aqui que nós vamos continuar cobrindo. Olha só, confira aí e deixe a sua opinião nos comentários. Pois é, o comandante do Exército, Tomás Paiva, autorizou ontem a aposentadoria antecipada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem uma decisão, inclusive, do Exército, né, do Tomás Paiva, em que o militar terá que deixar o imóvel que ocupa no setor militar urbano em Brasília. Ele também não pode mais ser promovido, ele encerra a sua carreira na ativa, porém pode ter outro emprego. Ele manterá o plano de saúde e o salário. Aliás, o salário dele, pelo menos a última atualização que eu vi aqui, R$27 mil, de acordo com a cota proporcional ao tempo prestado na ativa. Então ele mantém esse salário proporcional. A informação sobre a concessão da aposentadoria antecipada do Mauro Cid foi revelada pelo SBT News. A aposentadoria antecipada ela é permitida para quem tem mais de 20 anos de serviço prestado. O, entre aspas, pedido de baixa foi analisado por uma comissão e submetido ao comando do Exército, que deu aval à palavra final. A carreira militar do tenente-coronel ficou congelada durante a tramitação da ação penal a que ele respondeu no Supremo Tribunal Federal. Nessa condição, Cid não poderia ser promovido e seu nome foi retirado da lista de promoção por antiguidade ou merecimento. Ele ainda poderia responder por crime militar devido aos fatos analisados. Como resultado de seu acordo de delação premiada, Mauro Cid foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. Nessa modalidade, a pessoa precisa seguir as obrigações ali determinadas, mas ela não fica presa, né? O Cid também foi o único dos réus a não recorrer da condenação. Por isso, sua pena começou a ser cumprida antes do início de novembro. O tenente-coronel foi autorizado pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, a retirar a tornozeleira eletrônica. Entretanto, ele está proibido de deixar Brasília e de sair de casa de noite e nos finais de semana. Além disso, não pode usar redes sociais e nem se comunicar com os demais réus do processo, como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outro daqueles envolvidos na ação penal. Enquanto esse traidor chamado Mauro Cid, fica imaginando, né? Não pode manter contato com outros do processo. Quem quer contato com o traidor? Quem quer contato com Mauro Cid, o traidor? Me diz. Quem é que quer? Não sei quando isso vai surgir, né? Talvez nem venham mais a discutir esse assunto, mas o que eu soube é que por conta de um conteúdo impróprio no celular do Mauro Cid, sob ameaça de vazar aquele conteúdo impróprio, ele então decide destruir a vida de pessoas sérias. Porque no meio disso tudo, tem o presidente Bolsonaro, é claro que tem, mas e se eu te contar que tem no meio disso tudo um cara chamado Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública que mais prendeu e mais apreendeu drogas no Brasil e prendeu traficantes. E aí? Anderson Torres é marido, Anderson Torres tem 3 filhas, a mais velha com 16 anos. Por que Anderson Torres está preso agora? Por conta da delação desse traidor, que mentiu sobre minuta do golpe. É a dona Vildete. Que ele ficava ali na troca entre celulares dele mesmo, né, fazendo a troca da minuta. Borgo lembra de todos os presos políticos do Brasil, dentre eles de dona Vildete, o Clezão que morreu. Enfim, mas essa delação do Mauro Cid, essa farsa da delação do Mauro Cid,
lhe deu essas condições diferenciadas. Enquanto o presidente Bolsonaro corria o risco de perder a patente, esse aí está com um salário de 27 mil, plano de saúde garantido, e que se dane quem ele traiu. Deve ser difícil para quem ama a pátria, né? Para quem defende o país, falar, poxa, eu faço parte do exército do Mauro Cid. Não podemos falar as Forças Armadas, né? Porque nós tivemos pessoas de honra nas Forças Armadas, ainda com tudo que tem acontecido. Mas nós tivemos, sim, pessoas que honraram as Forças Armadas, e aqui eu não posso entrar mais em detalhes, mas Mauro Cid, que vergonha que o senhor... Olha, eu fico imaginando, imagina você, Pitoli, amando o país com uma patente, um coronel, um general, e falando, poxa, eu faço parte do exército do Mauro Cid. É vergonha. Um homem que agora se aposenta, recebeu uma grana. Dá uma olhadinha, Hélio, eu não sei se eu estou enganado, mas me parece que ele recebeu uma bolada ainda de dinheiro, não foi só isso não. Parece na aposentadoria? Aposentado, não sei se teve uns atrasados, teve alguma grana, eu vi hoje de manhã, que ele teria recebido. Então vai ali a se aposentar, né? Um fundo de garantia por tempo de traição. 20 e poucos mil reais de salário. 27. 27 mil. Plano de saúde, ele continua com o plano de saúde familiar. Só que tem o seguinte, ô Mauro Cid, você tem a morte do Clezão nas suas costas. Você tem a dona Vildete, você tem todas as pessoas que estão destruídas para fora do Brasil, exilados, perseguidos políticos. Presidente Bolsonaro Presidente preso. Bolsonaro. Anderson Torres, Garnier, gente séria, pô. A sua caguetagem, né, sua desonra, você desonrou, você foi um... Aquele lema, né? Ninguém deixa ninguém para trás. Você meteu o pé em todo mundo, cara. Você acabou com as Forças Armadas, com o Exército, com o Brasil. Você desonrou. Sabe? Vai ser lembrado por gerações. Uma coisa que serviu ao sistema. E que coisa, né? Um civil, Felipe Martins, esse honrou o país. Esse aí falou, não, eu não vou inventar mentira para condenar um inocente. Para sair da cadeia. E está sendo perseguido até hoje. Sim. E para quem achava assim, não, mas ele não foi viajar, né? Ele foi preso, um dos motivos da preventiva era a viagem dele para os Estados Unidos. Sim. Ficou provado que ele não teria viajado. Num país... Mesmo podendo viajar. Mesmo podendo viajar. Num país que fosse minimamente sério, só um pouquinho só, jamais iria acontecer algo parecido de novo. Esse povo não tá nem aí, foram lá e prenderam o Felipe Martins de novo por ter acessado a rede LinkedIn. Ele não acessou, está provado. Mas como a podridão é tão grande, né? Enfim, não estão nem aí, eles vão lá e prendem. Agora, o que o sistema precisava? O sistema precisava de um bode expiatório, precisava de alguém ali para... Foi ele que caguetou. E numa dessas surge o Felipe Martins, um gigante. Esse homem entrou para a história como uma das pessoas mais corajosas do nosso país. Enquanto você, Mauro Cid, que serzinho pequeno, minúsculo, sabe? Que ser abjeto, que vergonha. E tem que olhar para os filhos com essa vergonha, né? Pois é, e os absurdos nesse país não param por aí. Sabe quem trocou farpas com o Supremo Federal agora? Foi a Globo. TV Globo expõe a troca de favores entre o Supremo e o governo. A TV Globo fez uma matéria ali, um documentário mostrando... Pessoal, isso a gente nunca viu antes, hein? A Globo agora deu para denunciar os podres que acontecem em Brasília. É um absurdo, isso é inédito. Você vai ver aqui agora. E olha só, os ministros não gostaram e o Moraes já revidou e já partiu para cima da imprensa. Algo que também a gente não via. Parece que o amor acabou, né? Entre a velha mídia e o consórcio comunista em Brasília. Confira aí, o Deltan Dallagnol vai trazer tudo isso aqui para nós. Mais um absurdo nessa Brasileia. Na verdade, né, como dizem por aí, a República Taiaiá, né? Sabe o Hotel Taiaiá? Pois é, a República Taiaiá aqui no Brasil. Veja aí, voltamos em seguida. Explosivo. Eu vivi para ver a Globo expor a troca de favores do Supremo com o governo Lula. Gente, eu nunca achei que eu veria isso na minha vida na Globo News, mas eu vi e você vai ver também agora. Eles mostraram ao vivo como que uma parte dos ministros do Supremo está cobrando o governo Lula para que vá lá e salve o Toffoli da enrascada em que ele se meteu no caso do Banco Master. E estão cobrando isso, pior, como uma espécie de pagamento pelos favores que eles, ministros do Supremo, prestaram ao governo. É a República do Taiaiá.
O problema é que o governo Lula ele não quer nada com esse caso do Banco Master, porque já está respingando nele. E Lula sabe que vai respingar ainda mais. E é isso que eu vou te mostrar agora com esse comentário aqui da Andréa Sadi na Globo News. Olha aqui comigo que coisa mais inacreditável. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo, vai acabar levando em diversas matérias. Tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas. Porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver. Depois reclamam de ativismo judicial. Eles não conseguem fazer base e vêm recorrer. Gente, acaba tudo pra gente tendo que resolver. Sabem que se o governo pede, ele leva lá no Supremo. Olhem que nível de absurdo. Aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem, eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Aí eu recebi vários... Gente, vocês entenderam o que a Sadi falou? Basicamente, ela disse que o Supremo se tornou um grande balcão de negócios, em que o Supremo atende o governo e depois cobra uma fatura de volta. O Toffoli está atolado no verdadeiro lamaçal, e o único que defendeu ele publicamente até agora foi o ministro Gilmar Mendes. Só que ficou tão feio, mas tão feio para o Gilmar, que ele tomou 2 notas da comunidade nas 2 postagens que ele fez de apoio ao Toffoli. E a imprensa, além disso, ela não para de bater no Supremo. E isso parece que deixou Gilmar desesperado com a aparência de isolado, de fraqueza. Ele teria ficado revoltado de estar se expondo ao ridículo publicamente e decidiu aí cobrar o Lula nos bastidores, dizendo o seguinte: olha, nós aqui da bancada do governo, nós sempre resolvemos as coisas para vocês. Sempre que você vai lá e perde no Congresso, a gente resolve aqui no STF. E chegou a hora de você pagar essa fatura. Dá seu jeito aí de defender e resgatar o Toffoli. Só que o Gilmar ele não contava, era que o Lula ele tá fugindo desse caso como o diabo foge da cruz. E eu vou te mostrar o motivo. O Lula quer distância do Banco Master. Mas por que, Deltan? Qual é a razão para tanto medo? A estratégia atual do Lula é cobrar publicamente que esse caso seja resolvido pela justiça. Mas sem entrar ali no mérito dos negócios do Daniel Vorcaro e nas ligações perigosas com os ministros. Lula quer apenas mostrar publicamente que o desejo dele é de legalidade, é que Vorcaro seja responsabilizado e que, por favor, o assunto se encerre por aí, ainda que tenha que entregar na bandeja a cabeça do Toffoli. Por isso que quando começaram a surgir essas notícias sobre o envolvimento do Toffoli com a família Vorcaro, a equipe do Lula correu para soltar um off para a imprensa, revelando o encontro dele com o Dias Toffoli, no qual Lula supostamente teria cobrado que Toffoli resolvesse o caso da melhor maneira possível, tudo dentro da lei. O governo até vazou para a imprensa que o Lula teria dito que ele era a favor da saída do Toffoli do STF, seja por uma renúncia ou por uma aposentadoria. Lula fez o contrário do que o Gilmar Mendes queria e está fazendo agora, nitidamente aí, soltando a mão do Toffoli. Lula quer distanciamento. E você sabe por que ele está rifando o Toffoli? Porque esse caso começou a bater na porta do governo. E eles querem sacrificar os anéis para ficar com os dedos. O senador Jacques Wagner, do PT, ele foi responsável por indicar o Lewandowski para trabalhar para o Banco Master. Um mesmo Lewandowski que passou a chefiar a Polícia Federal que investigava o Master. Se isso dá um escândalo imenso, eu não sei o que é. E também o mesmo Jacques Wagner, ele foi responsável, adivinhe, por indicar o Guido Mantega para azeitar a venda do Master para o BRB com um salário ali de R$1 milhão por mês. E mais, o próprio Lula encontrou Vorcaro. O próprio Lula encontrou Vorcaro numa reunião fora da agenda em 2024, intermediada justamente pelo próprio Mantega. Lula vai dizer que ele não sabia que o senador, líder do seu governo no Senado, estava tratando com o Banco Master? A culpa de tudo é o quê, hein, gente? É mais uma vez a culpa do amigo? Ah, Deltan, você tá aí pegando no pé do Lula e mais uma vez. Gente, por que você acha que o Master atendia tão bem os pedidos do petista Jacques Wagner, estando disposto a desembolsar milhões em favor dos seus indicados? É porque achava o Jacques Wagner bonito?
Ou é por ver ele como uma porta de entrada e de acesso ao paraíso dos empresários amigos dos petistas, hein? Vocês entenderam por que o Lula não quer entrar no mérito de nada e quer só que o STF, por favor, encerre esse caso da forma mais rápida possível, ainda que fritando o Dias Toffoli? Essa fatura com o STF ele não quer pagar. Mas e você? O que você acha? Você acha que o STF vai continuar ajudando o Lula? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários. E não para por aí, pessoal. Olha só, você já deve estar acostumado já com essa confusão do Banco Master, o rombo do INSS e várias coisas. Só que esse desgoverno, ele veio para fazer um estrago mesmo no seu 5º mandato do PT no país. E olha aí, agora mais um ministro envolvido aí com uma confusão danada. E vocês vão ver aqui a ministra de Lula, né, a Gleisi Hoffmann, vai dar as suas desculpas, mas que não vai colar para ninguém. Preste atenção, mais um escândalo aí nesse desgoverno, mais uma para nós, pessoal. O deputado Gustavo Gai, que esteve ali na caminhada do Nicolas Ferreira, vai contar aí esse assunto aí, esse ministro que caiu, mais um que cai no governo Lula, preste atenção. Seja sincero aqui comigo, não tem problema. Por mais que você seja uma pessoa que fica lendo as notícias, se atualizando, você se considera uma pessoa até antenada para o que está acontecendo no mundo da política, você, assim como eu, não está conseguindo acompanhar a quantidade de escândalos que estão explodindo nesses últimos meses junto do governo e do STF. Eu sei, não tem problema, nenhuma pessoa conseguiria acompanhar. São muitos escândalos. É Correios, é IBGE, é INSS, é o irmão do Lula, é o filho do Lula, é a nora do Lula, é o Alexandre de Moraes com a esposa, é o Dias Toffoli com os irmãos, com o primo, é muita coisa. Mas surgiu um agora, novo, do Lewandowski. E o problema é, assim como você não está conseguindo acompanhar, nem o Lula e a sua equipe também estão. É muito escândalo, é muita narrativa, é muita justificativa, eles não estão conseguindo ter sintonia. A última foi o ministro da Justiça, o nosso ministro da Justiça. Enquanto no cargo recebia R$250 mil por mês do banco criminoso Master, que agora é o epicentro do maior escândalo que o Brasil já viu. Sim, o ministro da Justiça estava sendo pago por uma empresa criminosa enquanto estava no cargo. De imediato, Lula disse, olha, eu não sabia desse contrato, só que, como eu disse, são muitos escândalos e fica difícil de manter uma sintonia em toda a cadeia hierárquica dessa facção criminosa que se transformou no nosso governo. Então, primeiro foi isso aqui. O governo afirma que não tinha conhecimento do contrato de Ricardo Lewandowski com o Banco Master. Só que tem um problema. Tem só um problema. O governo afirma que eles não tinham conhecimento, mas logo na sequência, a Gleisi Hoffmann, que é uma ministra do Lula, a ministra de articulação, deu uma entrevista e falou isso aqui, ó. Vamos lá. Alguns momentos depois, o presidente Lula convidou o ministro Lewandowski, que ele sabia que o ministro tinha contratos privados. E o ministro informou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, o que fez. Não há problema, irregularidade nenhuma, crime nenhum ele ter contrato de consultoria. E o ministro prestou um relevante serviço para o... Como que o ministro da Justiça não vê problema em ter um contrato de consultoria jurídica para um banco que já estava sendo denunciado por fraudes, sendo que ele é o ministro que determina ou está supervisionando as investigações de fraudes em bancos? O ministro que está acima da Polícia Federal estava fazendo consultoria jurídica para uma empresa que notoriamente estava cometendo fraude e crime, recebendo R$250 mil por mês. No início, o contrato era para o Lewandowski. Assim que o Lewandowski assumiu o cargo, quem continuou recebendo foi o filho do Lewandowski. Filho do Lewandowski, que defende o PCC, que defende os sindicatos que roubaram dos velhos. O filho do Lewandowski é o Croix. Esse cara, onde tiver um crime acontecendo, vai estar o filho do Lewandowski defendendo o criminoso. É uma coisa impressionante. Como é possível isso? É escancarado. Assim, eles perderam o pudor de tentar esconder.
Eles perderam o pudor. Então, ficou parecendo aquele caso, esse vexame, ficou parecendo daquela vez quando teve a operação da polícia no Morro da Penha lá, que de cara o Lewandowski fala, não, eles não nos avisaram, a gente não estava sabendo. Aí, na sequência, o diretor da Polícia Federal vai lá e fala, eles avisaram sim, só que a gente achou melhor não participar. Aí o Lewandowski vai lá dar uma cotovelada no diretor para ele sair de perto e fala, olha, não é bem assim. Tá vergonhoso a intrínseca ligação do crime organizado com esse governo é algo que nós não vimos nem no Lula 1, 2 ou Dilma 1 e 1,5, sei lá, né? Nunca se viu antes o governo brasileiro tão intrinsecamente ligado com o crime organizado. Primeiro, defenderam as facções criminosas na operação da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Ficaram contra a polícia, decidiram não agir. Agora, estão recebendo dinheiro de um banco, uma empresa criminosa. Eu não consigo entender como que nós chegamos nesse buraco. Não é à toa que a rejeição do Lula está explodindo pelo teto, 57% de reprovação no ano eleitoral. Cara, o Sidônio tem um trabalho impossível agora, por isso que eu tenho certeza, esse ano, algo divino está acontecendo, muita interferência divina está acontecendo para o povo acordar e para esse ano a gente virar essa página, tá? Mas para isso aconteça, né, o Brasil acordou, só que tem que ficar de pé e tem que ir para as ruas. Pois é, Brasil, realmente é de ficar estarrecido com as coisas que a gente vê todos os dias no Brasil. A começar dessa aposentadoria do Mauro Cid, pessoal, R$27 mil, R$27 mil. Esse é o prêmio e mais um plano de saúde ali vitalício para ele, para sua família, né? E se bobear tem moradia, tem outras regalias e tem mais outras coisas ali. Tudo isso para quê? Para delatar, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que de nada fez, mas com toda a mentirada que o Mauro Cid conseguiu fazer ali, eles conseguiram um álibi justamente para colocar o Bolsonaro, os generais, o Torres, que era também o ministro de Jair Bolsonaro, que foi indicado ali para a PF, e também o Felipe Martins e vários outros. O Mauro Cid, pessoal, tem que dar para ele aquela faixa assim, ó, missão dada, missão cumprida. Na verdade, estou para te dizer que ele era mais um infiltrado dentro do governo de Jair Bolsonaro e agora as máscaras vão caindo. Eu, se fosse ele, estaria até fora do país, pessoal. Por quê? Depois de fazer um tipo de coisa desse, ainda ficar circulando pelas ruas? Não sei não. E agora essa questão aí também do ministro de Lula, pessoal, olha só, o ministro da Justiça, a empresa já estava sendo investigada. Só que, se você pegar o histórico dos governos de Lula e do governo da Dilma, foi tanta gente que foi presa, indiciada, envolvida em rolo, que não é de se estranhar que aconteceria mais essa, né? Nós tivemos há pouco tempo atrás aí um ministro de Lula, né? Ministro dos Direitos Humanos, do racismo, de não sei o quê, envolvido, né, com crimes aí também, inclusive foi afastado, né? Tivemos outros também aí para trás aí que foram afastados. Tudo corrupção, tudo rolo. Tudo isso, pessoal, acontece quando você tem na frente do governo e do poder pessoas que vivem só por trás do poder, atrás do poder. Sabe por que o Jair Bolsonaro está preso ali até hoje? Porque o tempo todo ele falava uma frase, ele repetia uma frase. Eu só vou jogar dentro das 4 linhas. Você escutou isso várias vezes. Então, ele foi até as últimas consequências, até chegar a ser preso, tomou facada, foi traído, várias coisas, chegou até a ser preso, está lá. Tudo isso por quê? Porque ele não queria jogar fora das 4 linhas. E aí, ali em Brasília, se você não for forte o suficiente, você tem que fazer conchavos, tem que fazer acordos. Por exemplo, o que a Globo acabou de denunciar aí, esses acordos que existem entre o Supremo, que existe entre o governo Lula, né? É uma troca de favores, é uma autoblindagem, né? Os poderes se blindam um ao outro, né? Um acoberta o outro, justamente para os dois não caírem. Porque, na verdade, se o Dias Toffoli vier a cair, por exemplo, ou for impeachmentado, ou afastado, qualquer coisa, ele sai derrubando mais um monte de gente. E é isso que justamente nem o Lula quer, nem o Moraes quer, porque eles querem permanecer no poder. Permanecer no poder. E aí, a gente vê agora, olha que absurdo, os presos políticos estão lá, o Felipe Martins está lá, o Antônio Torres está lá, o Bolsonaro, todo mundo está preso. E o Mauro Cid solto.
Ele não deveria também, já que ele participou ativamente ali da tal trama golpista, já que ele tinha a minuta do golpe, já que ele tinha tudo registrado, ele não deveria também estar preso? Mas não, como ele ajudou a prender o Jair Bolsonaro, ele está livre, né? A justiça desse país, ela beneficia o infrator. Beneficia o infrator, porque ele só pode. Olha só, daqui a pouco, ó, olha só, esse tal de Vorcari, Daniel Vorcari, está preso. Está lá na casa dele, com todas as regalias, está com a tornozeleira na sua canela ali, mas está na sua casa. Daqui a pouco ele vai ser solto, vai sair do Brasil, vai lá para Bahamas, para ilhas de Malta, vai para algum lugar, né, curtindo o seu dinheiro que deve estar lá fora do país. Ele tem dinheiro lá fora, com certeza, com toda certeza. E aí, pessoal, os que foram lesados, surrupiados, que, por exemplo, são aposentados e pensionistas, talvez você que está me assistindo aqui, talvez você foi roubado aí pelo Banco Master. Você acredita que teve pessoas que tinham mais de 300 mil reais investidos, aplicados nessa quadrilha aí do Banco Master, e que ficou sem o dinheiro? Porque tem aquela questão do fundo garantidor, né, que só garante até 250 mil. Então, pessoas que tinham 300, 400, 500 mil e foi colocando ali o dinheiro, perdeu tudo. Já era, perdeu. Eu vi uma moça falando sobre isso, que ela perdeu 320 mil reais que estava no Banco Master. Sem falar os outros bancos que foram cair em sequência. Por exemplo, o Ewbank, né, que aquele banco digital amarelinho que tinha propaganda na TV Globo, que, por exemplo, era o Vinícius Júnior, jogador de futebol, e o Luciano Huck fazia propaganda. Cadê esses povo aí para poder falar? Cadê o Vinícius Júnior? Cadê o Luciano Huck para poder falar sobre o Ewbank? Não sabe de nada, agora não sabe de nada, mas um monte de gente também perdeu dinheiro através do Ewbank, porque o dinheiro estava lá aplicado e era mais de 250 mil, agora já era, não vai ter mais o dinheiro. E é um rolo danado para você ter, mesmo se for até 250 mil, é um rolo danado para você ter, não é tão simples assim, não é só estalar o dedo. Então o Brasil, pessoal, é um país que não é para amadores. Todo dia a gente noticia aqui, ó. Inclusive você deve se inscrever no canal para poder ver esse tipo de matéria que a gente quer esclarecer aqui, tudo que acontece. Se inscreve aqui no canal, pessoal, totalmente gratuito, e você vai ficar bem informado. Mas é de cair o queixo, pessoal. Agora o Lewandowski aí que está, na verdade já até saiu do governo Lula, né? E o Haddad vai sair agora no início de fevereiro também. Simone Tebet saiu e a Marina Silva também saiu. E todo mundo está saindo, por quê? Eles querem cuidar da sua vida agora. Ano eleitoral, cada um quer morder um pedaço. Ou vão tentar para senador, para deputado, alguma coisa do tipo, ou vão esperar o Lula se reeleger, se isso acontecer, tomara que não aconteça, para poder de novo pegar um carguinho, né? Eles querem um cargo, pessoal. Se balançar assim, ó, a árvore, cai todo mundo, porque está todo mundo querendo pegar um cargo. A verdade, pessoal, é que se o Brasil tivesse justiça mesmo, todo esse povo aí estaria preso. O Mauro Cid deveria pegar os 27 anos e 3 meses que o Bolsonaro pegou. Na verdade, ele deveria pegar. Porque não tem a digital do Jair Bolsonaro em lugar nenhum, mas tem a do Cid. Isso aí a justiça não leva em conta. Na verdade, esse processo, esse julgamento do Jair Bolsonaro, desde o início, a gente sabia, né, que era uma carta marcada. Tudo foi arrumado para poder colocar o Jair Bolsonaro na prisão e possibilitar aí o Lula de, quem sabe, ter o 4º mandato do Lula. Mas, pessoal, acabou de sair uma pesquisa agora que, no mínimo, Flávio Bolsonaro está empatado tecnicamente com o Lula, num segundo turno, num provável segundo turno. Tem uma outra pesquisa que saiu semana passada da Futura que mostra o Flávio Bolsonaro no segundo turno 7 pontos acima. Então, ou seja, eles estão com medo disso, né? Esse rombo do Banco Master junto com o INSS e agora mais um ministro caindo aí em confusão. Tudo isso enfraquece o próprio Lula, que não sabe o que fazer para poder limpar a sua barra. Eu espero mesmo que a população brasileira não esqueça disso da agora até outubro, e quando chegar em outubro, você acredita que, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda vota no Lula? Você acredita nisso? Mesmo vendo um aumento do salário mínimo de R$18, o preço dos alimentos subindo, as grandes empresas multinacionais saindo do Brasil. A última que saiu agora foi a FedEx, falou que vai encerrar todas as atividades.
E mesmo assim, com a economia indo de mal a pior, ainda tem gente que vai lá e faz o 13. Você acredita nisso? Mas você pode ajudar como? Compartilhando esse vídeo aqui. Pega o link desse vídeo, manda para todo mundo, clica aqui embaixo em compartilhar, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Sabe por quê, pessoal? Porque de repente, se as pessoas verem esse vídeo aqui, elas vão abrir os olhos e falar assim, peraí, as coisas são um pouco diferentes do que eu estava pensando. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.